Então vamos lá. Trabalhando com o NetBeans, não precisa de você ficar alterando configurações aqui no código-fonte, essas propriedades relacionadas aos elementos e componentes. Você tem aqui o JFrame propriedades para poder fazer isso. Um cuidado que vocês devem ter é o seguinte: as propriedades do JFrame é uma. Então sempre aqui você vai ter a opção, né, de trabalhar a cor de fundo, o tipo do mouse, o cursor, tamanho, né, desse JFrame, entre outras propriedades que são comuns independente do tipo de layout utilizado. Como que eu faço para editar então e configurar as propriedades do layout em específico? Quando você adiciona um layout, aqui ele te mostra qual tipo de layout fica dentro dessa tela abaixo de outros componentes, né? Todo componente que você adicionar, você vai conseguir selecionar ele aqui. Então, nesse caso, eu estou com layout absoluto, que esse absolute layout, ele não tem nenhuma propriedade para que eu possa passar para esse tipo de layout. Mas outros têm. Vamos aqui para um próximo. Então, botão direito, definir layout, e vamos utilizar o layout de fluxo, que coloca os objetos em linha. Muito utilizado esse layout, muito bom é ele. Percebam que se você está em um flow layout, ele já te dá algumas informações aqui, ó. O alinhamento dele está centralizado, né? Eu posso definir ou não que ele vai estar alinhado à base, tá joia? E aqui então ele sempre vai estar associado à base. Se eu não fizer nenhuma associação, percebam que ele se mantém sempre na posição atual, então ele está centralizado. Independente do tamanho do form, se o usuário aumentar ou diminuir aqui, ó, ele continua centralizado, mantendo ali como se fosse uma responsividade. Então isso é bem interessante, né, dentro desse layout. Aqui nós vamos ter então algumas configurações, como por exemplo a distância entre eles na horizontal, vamos colocar aqui por exemplo 25 para dar para vocês perceberem, ó, e a distância entre os elementos na vertical. Aqui, se eu colocar um valor maior, ele só vai descer um pouquinho, porque eu não tenho outros elementos aqui abaixo, né, para que ele possa separar. E aqui eu consigo também fazer o alinhamento à esquerda, né, aí ele continuou mantendo a distância que eu coloquei aqui, que foi de, deixa eu clicar novamente nele, ó, que foi de 25, tá? Já ele ficou à esquerda, mas ele correspondeu àquilo. Se eu quiser que ele encosta, eu zero, ó. E aí, então, todos os elementos estarão também encostados. Não funciona bem como uma margem, tá? Já é a distância de um elemento para o outro. À direita e assim por diante. Então, você vai conseguir estar trabalhando aqui estas informações e ajustando, né, o seu layout de acordo com essas instruções que são passadas. Tem um outro que é semelhante a ele, que é o layout do tipo caixa, né, que é o box layout. Como o meu aqui está traduzido, você vai ver aqui o nome dele como layout da caixa, tá joia? Mas em alguns outros, se você estiver utilizando o NetBeans em inglês, vai estar box layout, é a mesma coisa. O layout da caixa, ele também coloca os objetos em um eixo. Percebam aqui que ele só tem uma propriedade para que eu possa editar, que é o eixo da linha. Vamos rodar ele aqui para nós podermos ver também. Ó. Ele vai manter os objetos ali em eixo e sempre associados naquele local. Independente aí do que o usuário fizer com o formulário, ele sempre vai estar associado ali naquele local. Ele está à esquerda e no centro. Né? Aqui nós temos algumas configurações para trabalhar com o box. Ele é muito bom para você, por exemplo, criar, né, às vezes um menu lateral organizado, depois você chama um painel à direita. A gente vai estar estruturando aí algumas coisas, vocês vão entender um pouco melhor. Aqui primeiro é só uma apresentação mesmo para vocês referente a ele. Então aqui ele está no eixo da linha, mas eu posso deixar ele no eixo da página, ó, que seria mais voltado para um menu mesmo lateral, como eu falei. Temos aqui opções também para posicionar no eixo X e no eixo Y, que é verticalmente. Então são bem semelhantes aqui estas informações. Quando você posiciona em eixos, vamos rodar aqui só para a gente poder entender a diferença, ó, eu posso aumentar ou diminuir, ele vai se manter ali, ele não vai acompanhar, né, nada aqui do que você fizer. Vamos trocar aqui para o eixo X, ó, ele está no meio, vamos aqui arrastar novamente, ó. Percebam o que vai acontecer, vou aumentar para baixo, e ele sempre vai manter no centro, fixo ali naquela posição, e eu consigo aqui redimensionar, né, para o tamanho em que eu definir, em que eu quiser. Então eu fico livre para poder trabalhar sobre o layout. É bem semelhante ao eixo da linha mesmo, né? Aqui vai dar mais diferença quando nós tivermos mais componentes e mais objetos já especificados aí dentro da página. E eu consigo então definir melhor para vocês aí e mostrar, né, como que é essa estrutura de objetos. Nós vamos continuar vendo alguns outros layouts e vendo as suas propriedades aí nessas primeiras aulas.